Paz e bem, mais um Papo de Padre e outra vez estamos aqui na Catedral. São tantas coisas, eu agradeço a você que tem interagido conosco, realmente são muitos detalhes que até para mim tem sido uma surpresa. E tem sido uma surpresa também esse Papo de Padre itinerante que está se tornando quase que a realidade. Mas não tem problema com isso não, o importante é o conhecimento que chega até você. Muito obrigado e esse é o nosso objetivo e eu agradeço também aos nossos patrocinadores que você já viu ali logo no início do nosso programa. E a gente continua aqui falando sobre a nossa realidade, já falamos sobre o presbitério, que tudo converge para o presbitério. Falamos sobre a porta que nos faz entrar a esse grande mistério, que é a porta física e também a pia batismal. E quando nós entramos, quando somos batizados, fazemos parte aqui, isso daqui, entramos na nave da igreja, fazemos parte do reino de Deus que começa realmente a vivermos aqui. E conosco aqui mais uma vez, esta dupla aqui que está cada vez mais tornando especialistas. Bem-vindos mais uma vez. Continuamos. Sim. Raquel Schneider, Padre Renato Cristi, hoje também o cura. O cura é a palavra, acabou ficando, vem do francês mesmo, cura das. Cura vem de cuidado, zelador, porque a catedral é a igreja do bispo. Na verdade, eu cuido da igreja do bispo. Não, mas qualquer pároco é cura. Não, no nosso significado não. Ah, não? Não. Eu aqui sou cura da catedral e pároco da paróquia Nossa Senhora da Vitória, na qual a catedral faz parte dessa rede de comunidades. Bom, então, não sabia disso. Me tiraram o título de cura. A partir disso, da catedral, nós estamos fazendo uma reflexão que você pode aplicar na sua realidade. Com certeza na sua igreja, na sua diocese, onde você está, tem muitas coisas simbólicas, procura conhecer. Nosso objetivo é isso, é fomentar o conhecimento. A catedral tem sido aqui um instrumento para que você possa se despertar. Vez passada falamos sobre o batismo, porta de entrada. Então, quando nós entramos e fazemos parte do reino de Deus, nos tornamos filhos. E é bom lembrar, só o batizado é filho de Deus. Todo ser humano é uma obra-prima de Deus. É uma obra bela, mas o ser humano batizado se torna filho. Por isso que a gente usava a imagem da porta e a fonte do batismo, como o batismo como ingresso para a família de Deus e também para a comunidade cristã, a comunidade dos redimidos, dos reconciliados, que vão se alimentar do próprio corpo do Senhor, que é a cabeça dessa igreja, desse corpo espiritual. E do batismo a gente pode, inclusive, no espaço físico, fazer esse percurso da fonte, da capela do batismo com a fonte batismal, onde nós estávamos, anteriormente, passando pela capela da reconciliação, que depois, quando ela estiver pronta, a gente fala dela, e voltando aqui como essa comunidade dos redimidos para celebrar os mistérios da fé. Só que, Alessandro, só mostrar, você consegue pegar aqui meio distante? Ali está a porta que nós vimos a vez passada. Aquela entrada ali, aquela porta lateral que dá acesso aqui atrás que está a pia batismal hoje. E aí a fonte do batismo. Então nós temos a fonte batismal e do lado vai ser feito agora no caminho que é a da reconciliação, que sai aqui, Também naquilo que a gente falava anteriormente, de que é um acréscimo do projeto original da catedral, mas esse acréscimo já foi pensado naquela época para lugar do batismo e lugar da reconciliação. E a gente recuperou, trouxe de volta esses usos que estavam perdidos. E um dos elementos que nos ajudou a recuperar isso foi a presença dos vitrais. Naquele espaço octogonal, a gente não falou disso lá, mas naquele espaço octogonal, onde está a capela do batismo, tinha os vitrais com os elementos do batismo. E seguindo o percurso, a gente tem aquele outro espaço com um vitral que é o vitral do Pai misericordioso, do Filho pródigo. Não tem jeito, temos que ir lá. Ela falou, ela teve que ir lá mostrar. Vamos lá, não tem jeito não.
Aí a gente vê então da porta principal, né, que é a porta de entrada, nós temos a pia batismal, que também é o símbolo de porta da igreja, que nos lava de todo o pecado, e aqui a gente chega nesse caminho que nós estávamos falando de agora, que é a capela da reconciliação, que ainda vai ser mobiliada aqui, né? Mas é muito simbólico, porque a pia batismal, a fonte batismal, né? A partir dali somos lavados de toda mancha, de todo pecado, né? Somos puros. Só que no caminhar da vida nós erramos, nós pecamos e voltamos a esse lugar em referência para nos lavar. Então a reconciliação é uma renovação do nosso batismo. Sim, sim. E aqui a gente tem vários elementos simbólicos também que falam isso. Primeiramente, esse vitral, né, que é um vitral do perdão, do renovar, né, a sua promessa do batismo. O Pai misericordioso que acolhe o filho isso. que se arrependeu. Que não é verdade. Fala, depois eu vou falar uma coisa que eu não gosto. Tá. E nós temos, aqui ainda não está pronto, né, mas nós teremos aqui 2 lugares, né, que a gente conhece como confessionários. Claro, eles vão estar dentro daquela linguagem moderna, como uma adequação litúrgica que a gente conversava, mas a gente vê esse caminho curvo, nessa silhueta do piso, que a gente tem isso na fonte batismal, a gente tem isso nos vitrais, a gente tem a curva da linha do gótico nas peças, né, que se abre numa grande flor. Então, isso quer dizer que a nossa vida dá voltas também. Ela não é. Lembra do labirinto? Nós estamos sempre à procura da fonte, do centro, que é o próprio Cristo. Mas não é um caminho linear a nossa vida. É um caminho que dá voltas e que às vezes a gente precisa retornar a um ponto para recomeçar o caminho. Isso faz parte da dinâmica da vida. E dentro dessa dinâmica, a gente tem essa graça na igreja, que é o sacramento da reconciliação. E a gente continua o percurso, porque fazendo memória do batismo, renovando esse batismo e sendo agraciados, né, com o perdão, nós continuamos, porque nós permanecemos comunidade dos reconciliados para celebrar. Uma coisa que chama a atenção do vitral, você colocou aqui, realmente ele fala da parábola do Pai misericordioso, né? Tudo bem, representar a parábola enquanto si, ok. Só que a parábola se refere-se a Deus. Sim. E o Pai ninguém nunca viu. Então, e essa imagem na iconografia de que o pai é um velho, né, ancião de barba, isso eu não gosto. Isso eu não é gosto. Eu lembro. Recente, né? Não, Idade Média. Recente que eu falo, não é do primeiro milênio. Eu só vi uma vez na minha vida uma arte da Trindade. Também não gosto daqueles 3 anjos, não. Eu não gosto. A única representação da Trindade que eu gostei foi, acho que no museu, acho que em Firenze, lá um quadro que em cima tem 3 ovais assim, a pomba, o Cristo e no meio vazio. Eu acho que é o que mais se aproximou, que acho que qualquer representatividade do Pai, igual na Perpétuo Socorro, lá na paróquia onde eu estou, você só vê a mão. Eu acho muito legal que você vê só a mão, que também é algo antropomórfico, né? É um simbolismo que é do primeiro milênio, né? Porque o que nós temos? O que nós conhecemos do Pai? A sua forma de agir. Nós conhecemos o Pai pelo Filho e a voz, né? Então, lá, por exemplo, o que nós temos? A mão e a frase: eis o meu filho muito amado, escutai-o, ligado ao lugar da palavra, né? Que é o nosso convite a escutar, é o convite que Deus nos faz de escutar a sua palavra para vivê-la. Nós temos nas igrejas do primeiro milênio, se a gente olhar para as grandes ábsides em mosaicos, o que nós temos? Aquilo que a gente falava um pouquinho do presbitério, dali nós temos o céu dos céus que se abre e aparece a mão do Pai, ou algum elemento. Por quê? Porque o agir está muito ligado à mão. É com a mão que nós fazemos, nós realizamos a maior parte das atividades. Então, por isso, um sinal de representação do Pai é a mão, porque nós colocamos aqui o que nós conhecemos do Pai. Deus qual é o seu agir? Que cuida, Criador, que protege, amor, que né? conduz. É uma mão que acolhe, que ampara, que ao mesmo tempo que incentiva, é uma mão que diz: olha,
faça dessa forma, mas sempre no sentido de uma profunda misericórdia e amor. Então, eu concordo plenamente. Nós não temos esse rosto. O pai não é. Eu acho que é a representatividade é a representatividade do pai da parábola. Enquanto parábola, eu acho tranquilo. Agora, eu me preocupo é representar a figura do pai eterno. Lá na nave, a gente fala um pouquinho disso para a gente poder falar da diferença da iconografia da nave para a iconografia do presbitério, que são duas iconografias. Falar em pai eterno é aquela imagem do pai eterno. Isso, vai caçar. Eu vou caçar. Não gosto. Uma vez reconciliados, então, vamos pegar a tela da reconciliação, que nem todos os lugares têm, né? Todas as igrejas têm, infelizmente. Então, fazemos parte do reino de Deus, que simboliza pelo espaço litúrgico da igreja. Falamos do presbitério, da porta, da pia batismal e agora dessa, no caso, bela, depois da restauração, adorei esse novo aqui, essas cores que surgiram. E essas cores, elas foram definidas a partir de um trabalho de pesquisa que foi feito com profissionais da área, dentro do contexto do projeto de restauro. Foi feita uma pesquisa em relação aos padrões de cores que nós já tivemos e junto com Dom Luiz, na época, foi feita a escolha dessas cores, que tinha como objetivo trazer mais, evidenciar, né, a nobreza desse espaço, valorizar os elementos decorativos e fazer um pouco essa união, essa forma que também é próprio do gótico na Alemanha, já que ela é inspirada na Catedral de Colônia, tá? Então, ela também ela ajuda a fazer uma ligação entre os novos vitrais e os vitrais originais da igreja. Então, nós estávamos falando também, você tinha tocado da nave e dessas folhas de acanto, não sai da minha cabeça as folhas de acanto na coluna com as cruzes, não é isso? Isso. Que compõe a nave. Isso. Elas estão presentes naquele pórtico da porta interna, ali no capitel da coluna, e nessas molduras da nave, nos lembrando que essa resistência, né, e essa capacidade diante do sofrimento, ser vitorioso em Cristo. É isso que nós somos chamados. A nossa vitória, lembrando o simbolismo do acanto, está em Cristo. Padre Anderson, como as folhas de acanto não são as folhas que estão no canto, a nave da igreja ótimo. também não é uma nave espacial. É este espaço mais amplo do interior da igreja que é ocupado pela Assembleia. Que o termo é nave. Nave da igreja. Temos a nave o presbitério e a nave da igreja. Então, esses dois lugares, eles compõem o espaço celebrativo até mesmo antes do cristianismo, tá? Então, o que nós temos? O presbitério, para nós, lembra que a gente falava, não tem que ser necessariamente o lugar onde a gente coloca tudo, porque nem está certo, porque senão a gente não entende direito o que é. Mas o presbitério, ele tem essa dimensão, esse espaço que transcende, porque é o espaço onde nós celebramos a liturgia eucarística. Então, na tradição judaica, por exemplo, ele se refere ao lugar onde estava o armário da Torá, que para nós agora é o altar. Lembra que a gente tem lá os 10 mandamentos e o alfa e o ômega? Trazendo para cá, na tradição judaica, aqui o lugar da transcendência era o lugar onde eram guardadas as tábuas da lei, e para nós agora é o altar. Lembrando disso, nós temos na própria oração eucarística aquele momento da epíclese, ou epiclese. Para isso, se nós olharmos para o alto, nós temos lá a pomba do Espírito, que esse gesto de imposição das mãos do sacerdote ou do bispo no momento da consagração que a gente chama de epiclese, né? Que vai fazer a invocação do Espírito Santo sobre os dons do pão e do vinho, que se tornam o corpo e o sangue do Senhor. E é muito interessante que você fala da epiclese sobre os dons do pão e do vinho, logo na sequência se pede também a vinda do Espírito Santo sobre a Assembleia reunida, para que nós nos convertemos também num só corpo, unidos a Cristo. Tanto que a resposta do povo na oração eucarística 2 é exatamente essa: fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
Espírito. Então, o mesmo Espírito que vem sobre os dons do pão e do vinho, na sequência também é invocado sobre a Assembleia, para que nós nos tornemos um só corpo. Então, presbitério e nave, presbítero e povo, todos nós formamos esta unidade, unidos a Cristo, que é o nosso alimento. Aí nós temos duas coisas importantes aqui. Primeiro, nós vamos olhar para essas colunas lá em cima, nos capitéis, o que que nós temos? A folha de acanto. Não, a imagem da vinha. Lá é vinha? Lá é a vinha. Gente, não tinha visto isso não. Então, olha Eu só. já. Para não ficar feio, eu já tinha reparado. Então vejam, quando ele fala dessa segunda epiclese, que é a invocação do São Espírito folhas da videira. sobre a comunidade, se nós pegarmos a oração de dedicação, a oração de dedicação da igreja, ela vai trazer 3 imagens da igreja e ligada a 3 adjetivos. Então é igreja santa, vinha eleita do Senhor, e discorre. Depois, igreja feliz, templo do Senhor. Depois, igreja excelsa, cidade santa sobre o monte. Você lembra disso? Acho Não. que Você lembra eu acho disso? que Essas eu não lembro o orações resto. Meu Mas assim, Deus. são 3 imagens da igreja e vejam, nós somos essa vinha. Nós somos essa vinha. E essa vinha que, ligada ao tronco, tem vida, que é o Cristo. Então, veja, o lugar do presbitério é isso. Jesus é esse eixo, chamado eixo do mundo, axis mundi, né? Jesus é esse eixo que faz a ligação do céu e da terra. Pela sua encarnação, ele chega a nós, no mistério pascal e ressurreição, nos leva de volta, enquanto eixo. E nós pertencemos a ele enquanto corpo, que é o sinal da vinha. E é por isso que nós somos santos, ou que nós podemos ser santos. Então, é uma igreja santa, porque vive como vinha, unida a ele que é a cabeça. Igreja é feliz por quê? Porque é templo do Senhor, e pelo batismo nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Só sei que da próxima vez que eu vier aqui nessa igreja, eu vou lembrar só do acanto e da videira agora, que eu não sabia dessa vinha, gente. E depois igreja excelsa, né? Igreja que é transcendente, igreja que é elevada, igreja que é sublime. Por quê? Porque é a cidade colocada no alto para ser sal e luz do mundo, que a gente falava da imagem do Círio, não é belo? Vários significados. É muita lindíssimo, coisa, né, é igreja? muita- Ela está colocada ali nos capitéis para nos recordar que nós Capitéis? somos nos capitéis da coluna, na parte superior da coluna, para nos porta recordar que nós somos a vinha do Senhor. Então nós temos, veja, é muito importante isso, porque às vezes a gente não sabe que imagem e como cuidar das igrejas. O que a gente coloca no presbitério, o que a gente coloca na nave. São 2 espaços completamente distintos. O lugar do presbitério, ele traz uma linguagem simbólica muito mais visível, muito mais presente. E quando a gente falava do presbitério, a gente dizia que o ambão, ele não tem que necessariamente, e melhor que não tivesse, no presbitério, para justamente tornar mais visível. Mas eu gosto do ambão o que, no presbitério. Mas ele tem o seu lugar próprio, ele é o lugar da palavra. Então, eu gosto dessa simbologia do mesmo nível, acho legal isso, colocar no mesmo nível a palavra com a Eucaristia. Mas, de qualquer forma, ele está relacionado à nave, porque a nave é o lugar da catequese. Então, o ambão, por isso também que a gente falava da importância Do dele estar toque ali, ligado, né? do Falava toque ali, com é. o piso. Por quê? Porque aqui nós não temos mais catequese. Aqui nós vivemos o mistério. Aqui nós ouvimos a palavra. A comunidade, o lugar da assembleia é o lugar da escuta, o lugar da pregação, é o lugar, de fato isso, né, da palavra, onde a comunidade se reúne em torno da palavra. Por isso, a iconografia da nave, ela é diferente da iconografia do presbitério. Eu não posso, ou eu não devo, para atrapalhar o entendimento da comunidade e a própria experiência da comunidade, trazer elementos narrativos para o presbitério e elementos todos simbólicos para a nave. Tá? Isso é um dos elementos. Outra coisa, a gente falava do movimento da liturgia, né? Banco é uma coisa que surge por volta do primeiro para o segundo O milênio. povo ficava em pé. Em pé, liturgia é movimento. Nas igrejas ortodoxas, Liturgia né? ainda é É. assim, liturgia. Mas 3 Não, horas. não tem Uma, bancos e é 2, 3 demorada a horas, liturgia. É Exato. mesmo em pé, Liturgia tá vendo? é em pé. Você reclamando na igreja que está em pé.
É o antigo com o novo, entendeu? E o sentido do rito, porque é um percurso que nós fazemos, né? Nós entramos, nós escutamos, da escuta nós somos convidados a responder e respondemos na liturgia eucarística e depois somos enviados em missão. O banco vem para quando? Que época, mais ou menos? Virada do ano 1000, mais ou menos. Deus abençoe você que criou o banco, tá bom? Obrigado. Um outro elemento que faz parte da nave são as cruzes de dedicação. Né? As cruzes de dedicação... Essas aqui dão a canto ou não? No caso aqui, não. essas que estão douradas. Aqui, ó. Essas que estão aqui em cima, Estão no caso? presbitério. Aqui elas estão no presbitério. Ixi. Mas elas fazem parte... Tem um simbolismo. O que o ritual, a introdução geral do Missal Romano, fala de 12... O rito de dedicação fala de 12 ou de 4 cruzes. 12 faz referência aos apóstolos. 4 né? evangelistas. A nossa fé é uma fé apostólica, baseada na fé dos apóstolos. Então, são as colunas da igreja. Então, as cruzes de dedicação, sempre que possível, e isso faz parte das origens, elas são colocadas nas colunas das construções. Por quê? Porque os apóstolos, a fé apostólica é a coluna da nossa Os fé. apóstolos são as colunas desse colunas, templo espiritual que é a exatamente. igreja, né? Faz essa referência. Faz. E Cristo a pedra angular. Isso. Mas Por isso, nós não mas podemos- isso é nas... Desculpa. Isso é nas matrizes ou em toda a igreja deve ter isso? A comunidade, por Toda exemplo, igreja aqui... que é dedicada, ela tem que ter cruz de dedicação. O rito de dedicação prevê, da mesma forma que prevê a bênção, a aspersão de água, a unção e a iluminação do altar, ela prevê também, o rito prevê a aspersão de água sobre o povo, sobre as paredes da igreja, a unção das cruzes de dedicação e a iluminação pelo acendimento dessas velinhas. E depois, o que acontece? Veja, a nossa vida, esse percurso é marcado por momentos fortes, né? Então, nós temos na história o quê? Nós temos a celebração do santo, nós temos toda a celebração do Mistério Pascal como ponto máximo, programa que vocês já prometeram fazer sobre o Tríduo Pascal. Vamos fazer sobre o Esse é o Pascal. nosso ponto máximo. Depois, se essa igreja ela tem um título, nós temos a festa do padroeiro ou da padroeira. E nós celebramos a festa da dedicação. Quantos anos que essa igreja é dedicada? E nesse rito da festa de dedicação, nós podemos acender as luzes, as velinhas que foram acesas naquele momento. É muita coisa, muita informação, não adianta a gente querer esgotar tudo isso. Não. Nosso tempo está esgotando praticamente, não chegamos na Capela do Santíssimo. Está aqui do lado. Só quero falar rapidamente aqui, né? Porque até Vaticano II, o Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 65, as reservas eucarísticas ficavam no centro. Isso. Ali, onde está hoje a Cátedra do Bispo. Então, nas igrejas... Ali tinha um altar lá. Ali tinha um altar Isso, grudado exato. na parede, Que né? era chamado altar mor. Altar do Mor. E acima o sacrário. O padre ficava de costas, a reserva ficava ali, onde está hoje até mesmo o nicho onde está lá o mosaico do brasão do bispo, né? As igrejas todas eram assim. Mas deixa eu falar uma coisa. O padre ficava de costas, a gente às vezes acentua muito isso, Sim. né? Mas na verdade, como que o padre está colocado ali? Em direção ao sol nascente, sim. que é a orientação. E ao mesmo tempo, ao mesmo na tempo frente das pessoas, conduzindo, como pastor, conduzindo as pessoas. Só pra né? gente entender a dinâmica daquela Com a reforma litúrgica do Vaticano II, uma das questões é se retira a reserva eucarística e se pode colocar no lado ou capela digna na capela digna. e adequada. Alguns colocam também hoje é comum na porta de entrada, Sim. né? Eu não gosto Não muito existe nenhuma referência Eu não gosto muito, de um não. lugar, né? Mas tudo bem. Eu inclusive eu já recebi orientação de fazer na entrada, porque por se perceber que às vezes as pessoas Tem mais acesso, ficam acessibilidade. intimidadas de fazer todo o percurso da igreja para entrar na Também é capela. lugar de passagem, não? Acho que depende muito do espaço, Depende da do espaço. disposição. Por isso que não Sim. existe. Existem algumas Exato. coisas, o projeto ele depende do terreno, ele depende das condições, ele tem tantos condicionamentos que Mas isso... quando você vai para sua casa, ninguém vai direto para o seu quarto. Não. Seu quarto não está na porta de entrada.
Não é. Entendeu? Você tem uma sala... Mas a reserva, a capela da reserva é um lugar de oração pessoal. Sim, um lugar que há acesso, né? Então, só querendo dizer que aí nós temos a Capela do Santíssimo ali, né? Que no caso, os detalhes, vai dar tempo de falar ali? Dá tempo, produção? Dá tempo não, né? Tínhamos a cripta, Sim. também onde estão os Temos bispos. 3 bispos sepultados ali na cripta. Nosso Vai tempo ficar de esgotou. fora do programa. Nosso tempo esgotou. Meus queridos, muito obrigado. Obrigado aqui ao nosso cura, obrigado a Raquel. Nos deu uma aula aqui realmente de conhecimento. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Padre, dá-nos a bênção. Então, que desça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, por intercessão de Nossa Senhora da Vitória, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Compartilhe se gostou.